Olá, doutores, vamos dar continuidade às nossas aulas? Bom, continuando, então, falamos no penúltimo vídeo a respeito das funções do juiz, não é? E depois falamos das funções dos auxiliares da justiça, que está lá no artigo 149 e seguintes. E agora temos aí mais algumas figuras importantes que também fazem parte de toda a estrutura do poder judiciário, que de alguma forma colaboram, né, com o bom andamento do poder judiciário. Quem são essas figuras? Olha, já que a gente está trabalhando com o CPC, a gente continua lá dando o segmento. Nós temos lá no artigo 176, né, no título 5 do Ministério Público, artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Aí nós temos algumas coisas para nós pensarmos. Primeiro, aqui a gente está falando do Ministério Público no âmbito do CPC, mas nós também podemos buscar lá na Constituição, no 127. Calma aí. Como se estivéssemos na sala. 127, 128, por aí, né? Olha lá. Isso, artigo 127 da Constituição Federal agora, tá? Eu sei que a gente já estudou isso. Opa! Eu sei que a gente já estudou isso em teoria geral do processo, não é? Então agora a gente vai dar um en passant. Então tá lá, o Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E aí vem pra gente lá o 176 disso. O Ministério Público atuará em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Bom, primeiro, o que é importante nós lembrarmos? Lembrarmos que Ministério Público tem função custos legis, ou seja, Ministério Público é fiscal da lei, ele tem um dever de fiscalizar a ordem democrática, fiscalizar o nosso Estado democrático, fiscalizar nossa democracia, esse Estado social de direito, né? O nosso Estado democrático de direito. E mais, os interesses e direitos sociais. Dentre esses interesses e direitos sociais, nós não podemos nos esquecer, nós temos lá os direitos difusos e coletivos. Lembra da diferença entre direitos difusos e coletivos? Direitos difusos, só para a gente relembrar, são aqueles direitos que dizem respeito a todos os indivíduos, indistintamente. Ou seja, eu não consigo identificar um indivíduo ou mesmo um grupo. Os direitos difusos, por isso esse nome difuso, ele se difunde, é um direito de todos. Por exemplo, quem é que tem direito a um meio ambiente saudável? A professora Alessandra? Sim, embora tenha alguns alunos que achem que não, mas sim. E o Zé tem? Tem. E o coordenador do curso tem? Tem. Quem mais? O jogador de futebol, aquele que tá aqui no Brasil, que tá no Japão, que tá... Sim, o direito a um meio ambiente saudável é de qualquer pessoa, não dá para eu identificar. Não, olha, aquele tem e esse não tem. Então, qualquer pessoa tem esse direito. Por isso essa ideia de direito difuso, ou seja, direito que toda pessoa tem. Não dá para eu identificar, pensar, individualizar esse direito. Diferente do direito coletivo. Por quê? O direito coletivo eu consigo identificar qual é a coletividade que possui aquele determinado direito. Por exemplo, quando eu falo em estatuto do idoso,
O Estatuto do Idoso, ele não vai identificar uma única pessoa, mas ele identifica uma coletividade, ou seja, ele defende direitos de uma determinada coletividade. Qual coletividade? Os idosos. Quem são as pessoas idosas para o nosso ordenamento jurídico? As pessoas com mais de 60 anos. Ponto. Então, qualquer pessoa com mais de 60 anos é abrangida pelo Estatuto do Idoso. Da mesma forma, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o CDC. O CDC vai proteger quem? Quem é o consumidor. E lá no artigo 2º ele diz pra gente quem é consumidor. E qualquer pessoa que se enquadre será considerado como consumidor. Então nós conseguimos, veja bem, nós conseguimos identificar os grupos, as coletividades. Então lá, idoso, maior de 60 anos. Consumidor, aquele que adquire o produto como consumidor final. Da mesma forma, a pessoa com deficiência, nós temos lá o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu consigo identificar quem são as pessoas com deficiência. Da mesma forma, eu consigo identificar quem é criança e adolescente que é protegido pelo ECA. Então, são direitos nos quais eu consigo identificar essa determinada coletividade. Certo? Tranquilo? Então, ele vai proteger o regime democrático, vai proteger os direitos difusos e coletivos, esses interesses sociais, e os direitos individuais indisponíveis. Lembra o que são os direitos indisponíveis? Que são direitos indisponíveis? São aqueles que são inalienáveis, imprescritíveis, ou seja, são direitos dos quais eu não posso abrir mão, e são direitos que não prescrevem, são direitos que estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. São direitos personalíssimos, dentre eles aí o meu direito de ir e vir, o meu direito de a dignidade da pessoa humana, enfim, o direito à proteção do meu próprio corpo, o meu nome, a minha imagem, minha honra, minha liberdade, dentre outros. Nós temos alguns casos específicos, principalmente casos onde envolva incapaz, seja esse incapaz absolutamente incapaz, não é? Aquelas figuras dispostas lá, salvo engano meu, vamos conferir no artigo 3º do Código Civil? Vamos olhar. Teoria natalícia, tá lá no primeiro. Isso, 3º, isso mesmo. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, que são aqueles que são absolutamente incapazes. Mas nós também temos as figuras que são relativamente incapazes, que estão lá no artigo 4º do Código Civil. São incapazes relativamente acerca de atos ou a maneira de os exercer, né? Os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aqueles que por causa, ainda que transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os pródigos. Lembra quem são os pródigos? São aquelas figuras que dilapidam seu patrimônio, mas faça uma observação só para nós lembrarmos que os pródigos, eles sofrem limitações sim nos atos da vida civil, mas apenas para os atos que dizem respeito à questão patrimonial, porque ele sofre essa interdição no que tange aos atos patrimoniais, porque ele dilapida o seu patrimônio, certinho? Então, havendo proteção do direito dessas figuras, o Ministério Público também tem o dever de participar. Ele vai lá e exerce esse papel de custos legis de fiscal da lei, certo? Então, ele vai ser intimado para participar de algumas lides, tá bom? Ele pode dizer, não quero participar de uma lide? Não. Se enquadrar nas situações onde ele é obrigado a participar, ele não pode dizer, não, eu não quero participar dessa lide, tá bom? Se por algum motivo houver algum tipo de suspeição ou de impedimento, ele pode até, aquela figura específica,
ela pode passar para outro membro do Ministério Público, mas o Ministério Público, como instituição, terá o dever, desculpa, de participar, tá bom? E ainda seguindo o CPC, nós temos também a figura da advocacia pública. Quem é a advocacia pública? Nós também já estudamos a advocacia pública lá dentro da Constituição Federal, na seção das funções, na parte das funções essenciais à justiça. E olha lá, aqui no CPC, tá lá no artigo 182, incumbe a advocacia pública, na forma da lei, obedecer e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta ou indireta. Ou seja, a advocacia pública vai zelar pelos interesses dos entes federados, sejam eles na forma direta ou indireta, ou seja, interesses do próprio Estado, não é? Da própria União, dos Estados-membros, do Distrito Federal. E outra coisa, também de suas autarquias, de suas fundações, esse é o dever da advocacia pública, tá bom? Inclusive, não vamos esquecer, porque eu também, agora eu nem lembro se eu falei ou não, e agora? Mas do município, tá? Nós temos também o procurador do município, então nós teremos o procurador geral, teremos o procurador federal, teremos o procurador no âmbito estadual, no âmbito do Distrito Federal, e no âmbito municipal. Ele vai defender os interesses de cada um desses entes, tá bom? Inclusive de suas fundações, de suas autarquias, tá? Só para nós relembrarmos, a gente também já estudou tudo isso em teoria geral do processo, eu sei que vocês estão craques nisso, então a gente está só realmente fazendo uma lembrança, estamos só relembrando, né? Até porque recordar é viver. E depois nós temos lá a Defensoria Pública, artigo 185. Lembra, quem é o defensor público? O defensor público nada mais é do que aquele advogado que ele é concursado pela Defensoria Pública, ele tem o dever de prestar um serviço jurídico à comunidade, ou seja, o defensor público, ele nada mais é do que, abre aspas, um advogado que vai atender as pessoas que não têm condições de contratar um advogado particular. Ou seja, lembra que segundo o artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, todos nós temos direito de acesso à justiça? Sim, nós temos direito de acesso à justiça. Por quê? Porque nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será excluído da apreciação do Poder Judiciário. Então, todos nós temos esse direito. Entretanto, se eu não tenho capacidade postulatória, não tenho condições de contratar um advogado particular, eu vou buscar esse auxílio onde? Na Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela atende pessoas de baixa renda? Sim, mas o que é essa baixa renda? Olha, em geral, essa baixa renda, na letra da lei, não tem nenhum lugar que traga especificamente o que é essa pessoa com baixa renda. Eles atendem, em geral, pessoas que têm uma renda de 2 até 3 salários mínimos, dependendo da situação da pessoa, tá bom? E mais, esses defensores públicos, eles ingressam na carreira através de um concurso de provas e títulos. Devem ser advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, eles têm sim que prestar a prova da OAB para poder, porque na verdade eles vão exercer a advocacia, só que serão concursados, não é, pela Defensoria Pública. É importante nós lembrarmos também a Defensoria Pública, principalmente aqui no estado de São Paulo,
ela não tem defensores públicos em número suficiente para atender toda a demanda do Estado de São Paulo. Então, o que a OAB, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, fez? Tem um convênio entre a Defensoria e a Ordem dos Advogados do Brasil. Alguns advogados, é espontânea a inscrição, vão lá e se inscrevem, não é? E decidem lá em qual área querem atuar, no criminal, na área de família, sucessões, enfim, vai lá, escolhe a área, determina se quer fazer plantão, se não quer fazer plantão judicial. E naquele momento ele vai ser nomeado para um ato específico, para um andamento processual específico. Olha, tem uma família, uma pessoa de baixa renda que precisa entrar com uma ação de alimentos. Vai lá, ele vai ser designado para zelar pela causa daquela pessoa X, tá bom? Tem uma ordem, tem uma fila lá onde elenca direitinho, a pessoa, o primeiro da fila pega o primeiro caso, depois vai passando para o segundo, terceiro, quarto, aí o primeiro que atendeu aquele primeiro caso, terminou, ele volta lá para o final da fila, e há esse rodízio entre essas figuras. É importante? É importante por uma série de motivos. Primeiro, até por uma questão social, é uma forma do advogado colaborar com a sociedade. Uma outra situação, que não é muito comum aqui no nosso caso, em São Paulo, mas em algumas cidades muito pequenas no interior, tem advogados que têm uma boa parte da sua renda vem da defensoria. Embora a tabela da defensoria seja uma tabela muito injusta com os advogados, tá bom? Mas aí calma que eu já tô começando a tomar partido, né? Tô defendendo os meus colegas. Mas enfim, o que eu preciso que vocês saibam é que existem essas figuras, e vocês já sabem disso, já estudaram, já viram isso em teoria geral do processo, e eu preciso lembrar para vocês que essas figuras, além da Constituição Federal, elas também estão dispostas lá no artigo 185, 186 e 187 do CPC, certinho? Bom, então falamos dessas outras figuras essenciais ao funcionamento da justiça, certo? E terminamos então esse nosso vídeo. Peço que vocês leiam com calma todos os artigos, procurem na doutrina a respeito, leiam os artigos do CPC e se entenderem que seja necessário, eu até indicaria como necessário, voltem lá na Constituição Federal, procurem essas funções, leiam com calma, quaisquer dúvidas, vamos lá para o SAP para nós discutirmos as nossas dúvidas. Certinho, doutores? Bons estudos e vamos continuar depois dando andamento nos nossos estudos, tá bom? Hashtag estudo em casa, não vamos parar, não vai ser esse vírus que vai nos atrapalhar a estudar, ele vai causar uns probleminhas, enfim, não é? Vai impedir por um tempo os nossos encontros presenciais, mas eu espero que seja por um tempo muito curto, tá bom? Então, tá joia? Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês lá no meu canal no YouTube, colocar no SAP. E vamos lá, doutores, vamos estudar. E leiam a doutrina, leiam o código, tá bom? Até mais!